Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para dar continuidade a essa série de vídeos voltadas ao processo do trabalho, voltada para aquelas questões que mais caem na primeira fase e talvez também na segunda fase de processo do trabalho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo do trabalho. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que este é de seu interesse. Peço também que você dê um like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esses conteúdos de processo do trabalho. Pessoal, como eu disse para vocês, nós vamos conversar hoje sobre o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Por que esse tema ele é muito importante? Quando você começa a estudar direito do trabalho, processo do trabalho, e começa também a atuar no processo do trabalho, começa a atuar na prática trabalhista, você, futuro advogado, você vai perceber que, em grande parte, muitas vezes, a prática trabalhista ela é muito diferente da prática civil. Pois é, pessoal, e é nesse ponto que alguns jovens advogados escorregam naquelas cascas de banana que muitas vezes eles estão acostumados a atuar na área civil, na prática civil, até porque, se nós olharmos bem, é muito comum que os estagiários iniciem na área civil. Às vezes você começa a iniciar a sua trajetória na prática civil porque você pega um processo de juizado especial. A área civil ela é uma área imensa, então tem muito assunto para contar, muito assunto, muito tema para a gente atuar. E naturalmente você irá se deparar com audiências cíveis. E de repente, se você nunca atuou na área trabalhista, você nunca viu uma audiência trabalhista, você não tem conhecimento daquela prática trabalhista que em vários aspectos são diferentes, seja no lugar que você senta, ou seja, quando você irá manusear alguns instrumentos processuais do processo do trabalho. E é sobre essa questão que eu quero falar. Eu vou jogar aqui duas informações muito importantes. A primeira é essa, o princípio da irrecorribilidade imediata. O que isso quer dizer? Em regra, as decisões interlocutórias no processo do trabalho, elas são irrecorríveis, exatamente, elas são irrecorríveis. E por que eu mencionei que eu ia falar duas informações aqui para vocês? A primeira já é literalmente o tema que nós estamos conversando. As decisões interlocutórias no processo do trabalho, em regra, são irrecorríveis. E qual é a segunda informação que eu vou passar para vocês aqui? Para você que está acostumado com o processo civil, com a prática civil, você sabe muito bem que no processo civil, quando ocorre uma decisão interlocutória que seja desfavorável ao seu cliente, o que você vai fazer? Você da prática civil, na decisão interlocutória, imediatamente você entra com aquele famoso recurso, o agravo de instrumento. Pois é, na prática civil, na decisão interlocutória, você se utiliza do agravo de instrumento. Só que no processo do trabalho,
existe sim o agravo de instrumento, mas no processo do trabalho, o agravo de instrumento não serve para impugnar essas decisões interlocutórias. Primeiro, porque elas são irrecorríveis de regra. Segundo, o agravo de instrumento, ele serve apenas para você destrancar recursos. É como eu costumo dizer, quando o tribunal nega seguimento, você entra com o quê? Com o agravo de instrumento. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos, por exemplo, que vamos imaginar que você teve uma sentença desfavorável para o seu cliente. Você é autor, você é advogado do reclamante. Você não recolheu as custas, ou então o juiz na sentença ele não deu a gratuidade, ele condenou o autor em custas. Mas o que você vai fazer? Mesmo assim você vai entrar com recurso ordinário. Só que o que vai acontecer? Quando chegar lá no juízo de admissibilidade, o juízo de admissibilidade vai olhar, o autor reclamante entrou com recurso ordinário, mas não recolheu as custas. Nega o seguimento ao recurso porque ele não recolheu as custas. Aí o que você vai fazer? Você provavelmente no seu recurso ordinário já tinha feito um requerimento nesse recurso ordinário pedindo a gratuidade de justiça. Mas se mesmo assim o juízo de admissibilidade, ele mesmo vendo o seu pedido de gratuidade de justiça, indeferiu, negou o seguimento ao seu recurso ordinário, o que você, advogado do recorrente, vai fazer? Você vai entrar com o agravo de instrumento. Foi como eu disse, o juízo de admissibilidade negou seguimento, você entra com o agravo de instrumento para que esse juízo de admissibilidade ele suba para o tribunal ou encaminhe ao colegiado para o colegiado decidir o mérito da questão. Ou seja, você através do agravo de instrumento, você destrancou aquele indeferimento, aquela negativa de seguimento do recurso ordinário. Então, no processo do trabalho, o agravo de instrumento ele só serve para destrancar recurso, não serve para combater, para desafiar decisão interlocutória. Isso é uma característica única do processo civil. E essas duas informações você tem que saber, são duas das melhores diferenças, das mais peculiares do processo civil e do processo trabalhista. E você, como futuro advogado trabalhista, você tem que saber essa diferenciação, essa peculiaridade. E por isso, por ter esse detalhe tão específico, que é questão de prova do OAB. Aí você já conhece o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, previsto aonde? No artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Mas há exceções a esse princípio da irrecorribilidade imediata? Sim, geralmente no nosso direito nós sempre encontraremos exceções. E as exceções ao princípio da irrecorribilidade imediata no processo do trabalho, você vai encontrar, sabe onde? Desculpa, meus amigos. Você vai encontrar essas exceções lá na súmula 214 do Superior Tribunal do Trabalho, do TST, Tribunal Superior do Trabalho. É lá que você vai encontrar, lá na súmula 214. E essa súmula, ela vai elencar 3 possibilidades, 3 exceções que contrariam essa regra da irrecorribilidade. E quais seriam essas exceções? A primeira exceção que eu vou dizer para vocês é o seguinte: toda vez que a decisão ela contrariar súmula do TST ou orientação jurisprudencial do TST, ela será passível sim de recurso.
Como eu disse, em regra é irrecorrível, mas se contrariar a súmula do TST e orientação jurisprudencial, irá caber recurso. Porque nós sabemos muito bem, meus amigos, que atualmente o que a jurisprudência, o que os tribunais eles buscam? Eles buscam a uniformização. O que acontece? É lógico que, não sendo uma súmula vinculante, como no caso das súmulas vinculantes do STF, o juízo de primeira instância ou os tribunais, eles têm, até certo ponto, eles podem seguir os seus entendimentos. Até aí, tudo bem, mas é comum, a partir de um certo ponto, que o Tribunal Superior do Trabalho ele já pacifica alguns entendimentos, que os TRTs e juízes de primeira instância, eles sigam aquele caminho para uniformizar a jurisprudência. E para que serve essa uniformização? Até para filtrar alguns processos, evitando-se que demandas repetitivas elas fiquem toda hora subindo para os tribunais superiores. Isso é do TST, isso é do STJ, do STF, isso é normal. Cada vez mais tem esse filtro, evitando que os tribunais superiores fiquem abarrotados de processos com decisões e causas repetitivas. É por isso que tem essa possibilidade. A segunda possibilidade, meus amigos, prevista lá na súmula 214 do TST, é quando essa decisão, no item 2, ela for suscetível de impugnação para o mesmo tribunal. Então também é uma exceção nesse sentido. E para eu fechar aqui essa informação da súmula, tem o item 3. E qual é o item 3 lá na súmula 214 do TST? Quando essa decisão acolher exceção de competência para Tribunal Regional do Trabalho diverso, caberá sim recurso em exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata. Quando eu falei aqui para vocês, acolher exceção de competência a tribunal diverso daquele questionado, por exemplo, a ação está correndo no Tribunal de Justiça do Paraná. Aí a decisão que acolhe a incompetência do juízo encaminha lá para o Tribunal Regional do Trabalho, lá do Rio Grande do Sul. Se você se sentir inconformado e entender que houve equívoco dessa decisão do Tribunal Regional do Trabalho, perceba que são TRTs distintos. Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. É isso que ele está falando, tribunais regionais distintos. Aí caberá um recurso imediato. São essas aqui que nós encontramos as exceções ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E eu repito aqui para vocês, essa informação é muito importante. O artigo 893, parágrafo 1º e essa súmula, elas caem com frequência na primeira fase, caem na segunda fase. Isso aqui é beabá de advogado trabalhista e, além de ser beabá de advogado trabalhista, ocorre com frequência. Então são dois aspectos muito importantes que fazem com que o examinador queira saber se você conhece esse assunto, se você conhece esse tema. Então, eu tenho certeza que você vai estudar esse artigo, você vai decorar essa súmula e não vai errar mais essa questão. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.